Bem, professor, o meu ainda está sem poste também. Beleza, beleza. Então vamos fazer a locação inicial desse poste de esquina aqui, para a gente fazer as demais locações dos postes do alinhamento aqui do prédio do grau técnico. Pois bem, essa aula é uma aula que compõe o curso pós-técnico de especialização em instalações elétricas prediais e em instalações elétricas urbanas. Essa é a aula número 2 referente a levantamento de equipamentos instalados em área urbana. Então, inicialmente nós fizemos o levantamento físico dos alinhamentos de quadra, das larguras de meio-fio nas cabeças de quadra, fazendo assim a geometria da quadra e dos meio-fios que compõem essa quadra objeto do nosso levantamento. Depois que nós desenhamos a quadra e os meio-fios, a gente vai iniciar a locação dos postes que comportam os equipamentos elétricos que compõem essa quadra. Então vamos lá. Esse poste inicial daqui, ele tem a dimensão de 38 centímetros por 30 centímetros de largura. Do vértice da quadra para o vértice do poste, nós temos uma distância em diagonal linear de 5,90 m. No alinhamento da quadra, 5 metros para dentro da quadra, nós marcamos um ponto de referência, e desse ponto de referência com 5 metros no mesmo alinhamento, nós temos uma segunda diagonal com 10 metros e 25 de comprimento para o mesmo vértice do poste. E assim a gente vai fazer a alocação desse equipamento. Vamos lá. Inicialmente, a partir do vértice da quadra, nós vamos desenhar um círculo com um raio referente à distância entre o vértice e a esquina do poste. Logicamente que inicialmente nós temos que desenhar um poste com 30 por 38. Então vamos redesenhar esse poste. Então, retângulo, clico num ponto inicial, digito ponto 30, ponto 38, Enter. Inicialmente, a gente desenha um retângulo referente ao perímetro do poste. Vê só, esse marco aqui com a medida real do poste, a gente vai manter no desenho, mas sobre ele a gente vai colocar uma simbologia, porque a escala de apresentação dessa planta daqui, ela Se o vai senhor consegue. surgir... Ô, professor, antes de eu Oi, fazer esses projetos, antes de eu fazer esses projetos, eu podia mandar essa sua basezinha pra mim, por favor, pro WhatsApp, que o manda computador que eu agora. tava usando, infelizmente, aí eu perdi o arquivo. Beleza, vou mandar agora o arquivo. Me avisa quando tu tiveres com o arquivo aberto.
Então vamos lá. Deixa eu só abrir o projeto aqui. Certo. Inicialmente, um retângulo de 30 por ponto 38, que é a medida da base do poste. Outra coisa que a gente tem que ter noção vai ser a escala final de representação desse poste, certo? Geralmente, um projeto de arquitetura a gente apresenta na escala de 1 para 50. Já um projeto de elétrica urbana vai depender do tamanho da quadra, mas geralmente essas escalas giram em torno de 1 para 250, 1 para 500, 1 para 1000 e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de informação que a gente tem que inserir em cada quadra. Eu acredito que para essa quadra daqui, para ficar num tamanho legível, a gente deveria apresentar na escala de 1 para 250, mas a gente vai ver como chegar nessa informação. Enquanto o pessoal está abrindo o projeto aí, tem algumas informações que a gente pode antecipar, como por exemplo colocar aqui embaixo o nome do desenho, logo abaixo da quadra. Então vê só como a gente vai tomar como referência já um desenho já predefinido, ou seja, um texto com a indicação do norte numa posição pré-definida, configurado para a escala de 1 para 50, e converter isso para um desenho que ficará na escala de 1 para 250. Eu estou sugerindo aqui inicialmente a escala de 1 para 250, mas vamos, depois que a gente for enquadrar ele num papel, verificar as informações que vão na planta, como legenda, tabela de equipamentos, entre outros, as simbologias, todas as informações da quadra, aí sim a gente vai ver se realmente vai ficar em 1 para 250 ou de repente 1 para 200, mas vamos lá. Vou copiar aqui o nome do desenho e a indicação do norte da planta que a gente fez na escala de 1 para 50 para aqui para baixo do desenho. Observem que a proporção do texto em relação à proporção do desenho, esse texto está minúsculo, não é isso? Então eu faço uma relação matemática para poder aumentar proporcionalmente esse texto que fique compatível com a escala de 1 para 250. Como é que funciona isso? Deixa eu abrir aqui a calculadora e o cálculo é simples. Vê só, eu coloco a escala que eu quero, que é 250, dividido pela escala que eu estou. A escala que eu estou é 1 para 50. Então 250 dividido por 50 significa que todos os elementos anotativos que estão legíveis lá na planta de 1 para 50, todos os textos, cota e assim por diante, eu preciso aumentar em 5 vezes para que ele fique com a mesma proporção num projeto plotado em 1 para 250. Vou repetir. Se eu quiser, esses textos daqui, eles estão legíveis para um projeto na escala de 1 para 50. Se eu quiser passar essa mesma proporção do desenho ou dos textos para a escala de 1 para 250, eu tenho que fazer essa continha, que é a escala que eu quero dividido pela escala que eu estou. Novamente aqui, 250 é a escala que eu quero. Dividido... Ô professor, Adriano tá falando aqui que ele tá com dificuldade para entrar. Seria possível você esperar um minutinho? Posso sim. Quando ele entrar eu repito. Então 250 dividido pela escala que eu estou, que é 50. Então eu tenho que dar um scale em 5 vezes nesse texto e nessa indicação do norte
para que ele fique legível na escala de 1 para 250. Na prática, eu pego aqui, ó, comando Scale, SC Enter, seleciono o que eu quero escalonar, dou Enter, clico num ponto base e vou colocar o fator de escala que eu identifiquei na conta com a calculadora. O fator de escala foi 5. Então vou colocar aqui 5, Enter. Então agora esses textos e essa indicação do norte ficará compatível com um projeto na escala de 1 para 250. Então aqui Certo, professor, entendi. O texto está na escala de 1 para 250. A quadra aí que a gente desenhou, nós desenhamos, ela está na escala também de 250? ela está na escala de 1 para 1. 1 para Esse 1. desenho daqui, ele está com um tamanho real, tanto que se você observar aqui a proporção de uma casa comparado com o tamanho da quadra, os dois estão em escala real. O que varia são os textos que a gente vai colocar nesse desenho para que ele fique legível quando a gente colocar o layout, a viewport aqui na escala de 1 para 50. Se a gente fosse colocar a planta de arquitetura, por exemplo, na escala real que ela está aqui no model, a gente teria que ter um papel enorme, que cada metro iria equivaler a 1 metro de papel. Como a gente está fazendo uma escala de redução de 1 para 50, para poder caber o desenho dentro de um papel normatizado, a gente edita, na verdade, os textos para que ele fique legível naquela escala de redução. Então, para essa planta daqui, quando a gente gerou o PDF dela para gerar uma impressão, por exemplo, todos esses textos daqui ficaram legíveis para a escala de 1 para 50. Sendo que, quando a gente aproveita esses textos daqui para de repente colocar para uma planta que vai estar na escala de 1 para 250, significa que a planta em si, a parte física dela, cada unidade de metro vai ficar numa proporção bem menor do que ela ficaria na escala de 1 para 50. Então, se a gente colocar o texto na mesma planta, o texto vai ficar minúsculo. Para a gente manter esses textos daqui na mesma proporção, variando de escala para escala, a gente tem que fazer aquela continha e editar os textos, todos os elementos anotativos, de uma planta para outra. Então, voltando aqui para o model, ficou claro isso? Sim, professor. Pronto. Então, Adriano chegou agora, professor. Se eu poder repetir essa parte para ele. posso sim, tranquilamente. Vou voltar aqui para o model. Então, vê só. A gente vai representar aqui uma quadra que a gente fez o levantamento e desenhou a estrutura física dela na escala de 1 para 1, tal qual a gente desenha uma planta baixa de uma residência. Então, 1 metro aqui, por exemplo, esse terreno aqui, pegando as medidas de fora a fora, ele tem uma dimensão de 30 metros de comprimento por 6 metros de largura. Eu vou fazer um retângulo aqui só para comparar com o tamanho da quadra lá. Então eu tenho um retângulo de 30 por 6. Então vê só, é como se cada fração dessa daqui fosse referente a um lote que pertence a essa quadra. Vamos supor que essa casa fosse nessa quadra.
nós teríamos lotes de forma repetida ao longo da quadra. Beleza? Então vê só, a proporção física dessa quadra é muito maior, comportando cerca de, sei lá, 40 lotes de um projeto desse daqui. Então significa que, como a gente tem que mostrar uma extensão territorial muito maior do que um projeto de arquitetura, a gente tem que utilizar de uma escala com um denominador bem maior, ou seja, cada unidade de metro vai ser dividido em muito mais partes para que o desenho fique menor e caiba num papel normatizado. Se a gente fosse aproveitar um texto desse daqui, que está configurado na escala de 1:50, para uma planta dessa daqui, ele só ficaria legível se eu imprimisse a planta da quadra também na escala de 1:50. Aí esse texto ficaria legível. Mas vamos só ter uma ideia do tamanho que fica esse desenho na escala de 1:50. Então vê só, pegando de extremo a extremo a quadra aqui, nós temos 140 metros, certo? 140 por, isso de forma geral, genérica, 140 por 65. De fora a fora vai ser o tamanho geral desse projeto. Nós sabemos que um projeto que ele é desenhado na escala de 1:100, cada metro equivale a 1 centímetro, não é isso? Concordam? Isso, professor. Pronto. Sim, professor. Se a gente fosse representar essa quadra daqui na escala de 1:100, como nós temos 140 metros de comprimento por 65 de largura, nós teríamos que ter um papel de pelo menos 1,5 metro de comprimento por 70 centímetros de largura. Já é um papel enorme, gigante, certo? Se a gente fosse representar essa planta daqui na escala de 1:50, ela teria o dobro do tamanho que ela teria na escala de 1:100. Então, se a gente fosse representar essa escala aqui, essa quadra, na escala de 1:50, se a gente reservou aqui 1,5 metro de planta, se fosse 1:100, a gente teria 3 metros de comprimento na escala de 1:50. Se a gente reservou 70 centímetros de largura para a prancha aqui, na escala de 1:50, a gente teria 1,40 metro de largura. Então não fica viável a gente desenhar projetos de elétrica urbana com escala de elétrica predial. A escala padrão para elétrica predial é 1:50. Já para elétrica urbana, a gente trabalha com as escalas que são múltiplos das escalas que tem no escalímetro. Quais são as escalas que tem no escalímetro? Me mencionem aí, por favor. 1:20, Pra 1:50, 50, para 100, para 125, para 100, para 200. 125, para 200. para 20, na verdade, né? Então vamos lá. Vamos só relembrar aqui. As escalas do escalímetro de predial são 1:20. São 6 escalas no total. Então 1:20, depois 1:25, 1:50,
1 para 75, 1 para 100 e 1 para 120. Ô, professor, Oi. Adriano fez uma pergunta aqui. Ele queria saber se quando você salva o projeto na escala de 1 para 1, ele já toma essa forma de... pelo tamanho? Na configuração, se eu colocar a configuração de 1 para 1. Deixa eu falar aqui. Professor, Oi, tá me escutando? Tô ouvindo. Olha, se caso na configuração, quando eu for salvar o desenho, eu colocar 1 para 1, a escala já fica do tamanho exato? Dessa forma que a gente monta a prancha, sim. Porque a gente coloca, na verdade, a escala quando a gente insere a viewport. Não é isso? A Isso. gente entra na viewport e bota aquele atalho Z, Enter, 1000 barra a escala que eu quero, que no caso de predial é 50, XP, Enter. Então essa viewport daqui, ela assume a escala de 1 para 50, certo? Eu vou botar aqui Z, Enter, 1000 barra 50, XP, Enter. Ou seja, ela não se moveu porque ela já estava na escala de 1 para 50. Se eu quisesse botar essa planta aqui na escala de 1 para 100, Z, Enter, 1000 barra 100, XP, Enter. O que foi que aconteceu? O meu desenho reduziu a metade do que ele era. Então o que é que eu tenho que fazer? Todos os elementos anotativos, todos os textos, eu tenho que dobrar de tamanho. Vamos colocar aqui. A escala que eu quero é 100. Dividido pela escala que eu estou, 50. Então eu teria que dar um scale em todos os textos, todos os números que estão nessa planta em 2 vezes. Professor, Oi. quer dizer que a escala de 1 para 100 seria o tamanho real. Aí eu aumento para, quer dizer, não tão real, mas aumentando de 100 para 125, o desenho vai diminuindo. Exato. E eu baixando para 75, 50, 25, 20, ele vai ampliando. Exatamente. Vamos testar isso nessa planta aqui, ó. Eu vou entrar na viewport e vou colocar agora a escala de 1 para 75. Como 75 é um número maior do que a escala que ela está, que é 1 para 50, significa que eu vou dividir 1 metro em 75 partes, ou seja, uma unidade, ela diminui de tamanho. Vou botar aqui, ó, Z, Enter, 1000 barra 75, XP, Enter. Ela diminuiu de tamanho. Se eu colocar uma escala maior, ou seja, com um denominador maior, Z, Enter, 1000 barra 100, XP, Enter. Ela diminui mais ainda. Z, Enter, 1000 barra 125, XP, Enter. Está reduzindo mais ainda. Mas vamos supor que eu coloque com um denominador menor do que 1 para 50, que no nosso escalímetro é 1 para 25. Se eu botar aqui, ó, Z, Enter, 1000 barra 25, XP, Enter, ele vai dobrar o tamanho do que ele era em 1 para 50. Se eu botar 1 para 20, Z, Enter, 1000 barra 20, XP, Enter, ele vai aumentar mais ainda. Entenderam o princípio? Então, Z, Enter, 1000 barra 50, XP, Enter. Voltou para a escala inicial. Professor, Oi. abaixo de 20 tem alguma escala que se trabalhe? Pronto, aí é que tá, vê só. Existe a escala de 1 para 10 e a escala de 1 para 5. Deixa eu mostrar como é que funciona esses múltiplos das escalas do escalímetro. Ô, professor, Oi. mas geralmente essas escalas aí de 10, de 1 para 10, 1 para 5, 1 para 2, geralmente é na parte mecânica, né? Para detalhamento de arquitetura ou para
detalhamento mecânico, sim. Entendi. Muito Exato. obrigado, Alexandre. É isso que eu ia perguntar agorinha. De nada. Pois é, vê só, aqui nesse projeto de arquitetura, se eu quisesse passar para o gesseiro o detalhamento aqui, ó, da junta de dilatação e da sanca, se eu deixar isso daqui na escala de 1:50, ele não vai visualizar. Eu teria que fazer um detalhamento aqui, ó, na escala de 1:5, 1:10, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Dentro da mesma planta aqui, eu copio uma viewport dessa. Vou localizar aquele corte no detalhe aqui, ó, da sanca. Boto Z Enter 1000/5 XP Enter. Então, esse detalhe aqui da sanca agora está na escala de 1:5. Vê a proporção que isso fica na prancha. Fica com um tamanho enorme, ó. Aí se eu quisesse que... Aí eu teria que aumentar um pouco a prancha para poder caber o mesmo desenho com escalas diferentes dentro de uma mesma prancha. Para que ele fique com as informações aqui, eu teria que cotar esse detalhe na escala de 1:5. Se eu botar aqui, ó, D Enter, vê que já tem algumas pré-configurações de escala. Ó, 1:2, 1:25, 1:10. 1:5 não está configurado aqui. No caso, dentro da viewport, professor, bota D Enter. Não, em qualquer momento. Ok. Eu coloquei D Enter. Pronto, eu vou mudar a escala aqui, porque já tem uma escala pré-configurada em 1:10. Vou botar aqui 1:10, Set Current, Close. Vou alterar esse detalhe aqui para 1:10. Entrei na viewport, Z Enter, 1000/10 XP Enter. Vou reduzir aqui a área de visualização. E vou passar esse detalhe daqui para o gesseiro, por exemplo. Então eu venho aqui no projeto, no Model, volto no Model e vou cotar esse trecho com a escala de 1:10. Selecionei aqui 1:10 grau, clico aqui em Set Current e Close. Tudo que eu for cotar agora vai fazer parte da escala de 1:10. Então eu vou clicar aqui, ó, em cota inicial, cota linear, e vou pegar aqui, ó, daqui para cá em 3 centímetros. Vê como o tamanho da cota está bem menor. Vou clicar aqui em cota continuada. Então vou ter um trecho linear de 27 centímetros, uma abertura de sanca de 20, um trecho de placa de 3 centímetros, um trecho para a instalação da fita de LED de 10 centímetros, a placa novamente. Vou cotar as alturas agora. Então, daqui para cá 7 centímetros, até o forro 17, espessura de placa, e até a laje 18 centímetros. Pronto, cotei esse detalhe. Eu pegaria esse nome do desenho aqui, ó, e colocaria aqui junto do detalhe que eu quero. Faço a minha continha. A escala que eu quero é 1:10, dividido pela escala que eu estou, que é 1:50. Então todos os elementos anotativos eles são reduzidos em 0.2. Então eu teria que colocar esse nome do desenho aqui reduzido. Vou botar aqui SC Enter, seleciono o nome do desenho, clico aqui e boto 0.2.
selecionou o nome escala. SC Enter, seleciono tudo, clico e digito ponto 2, Enter. Vou colocar aqui o nome do desenho, mudo o nome do desenho, vou colocar aqui detalhe do gesso. E aqui eu vou mudar de 1 para 50 para 1 para 10. Detalhe gesso, escala de 1 para 10. Venho aqui para o layout. Olha que interessante. Esse tamanho da letra que vai sair aqui na impressão desse detalhe de 1 para 10, ele é igual a esse tamanho da planta aqui na escala de 1 para 50. Eu vou até sobrepor os textos aqui, só para a gente tirar a prova disso. Na impressão, eles vão ficar com o mesmo tamanho, que é o tamanho da fonte, o tamanho do nome escala é o mesmo, 1 para 50 e 1 para 10. Eles vão sair com o mesmo tamanho de fonte. Deu para entender a lógica dessa transição dos tamanhos das fontes? Sim, professor. Beleza, beleza. Então, a mesma forma, a gente vai fazer com a escala de elétrica urbana, onde a gente trabalha com as escalas múltiplos do escalímetro. Como assim, escala múltiplo do escalímetro? Vê só, eu mencionei que as escalas do escalímetro, elas são 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Se eu acrescentar um zero aqui, eu transformo ela numa escala ainda pertencente ao escalímetro. 1 para 200, 1 para 250, 1 para 500, 1 para 750, 1 para 100, ou 1 para 1000 e 1 para 1250. Essas são as escalas para projetos de elétrica urbana e de elétrica rural. Posso ainda aumentar ainda mais, vamos supor que seja um projeto de elétrica rural, que a gente precisa demonstrar uma grande extensão territorial, mas com pouquíssima informação, porque os postes dentro de uma área rural, eles são bem espaçados e não tem tanta informação física para demonstrar. Então eu posso transformar esse, que é a escala de 1 para 200, em escala de 1 para 2000, por exemplo. O que é a escala de 1 para 250 pode ser a escala de 1 para 2 em 500. O que é a escala de 1 para 500 pode ser a escala de 1 para 5000. E assim por diante. Entenderam o princípio? Sim. Da mesma forma que a gente precisa reduzir o desenho para poder caber no papel, eu também posso diminuir os zeros para poder ampliar os detalhes. Então os detalhes, eu posso retirar todos esses zeros daqui e utilizar o mesmo escalímetro. Então se eu tirar o zero aqui, nós teremos a escala de 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 5, 1 para 7,5, 1 para 10 e 1 para 12,5. Todas escalas múltiplas das 6 escalas que a gente tem no escalímetro
que tem as escalas para projetos de elétrica predial ou de projetos, né, de engenharia civil. Então, inicialmente, a gente vem com as escalas básicas de 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125, que podem se tornar múltiplos ou dividendos ou frações. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Sim, professor. Sim, professor. Positivo, professor. Não sei quando terminar a aula. Oi? Só não sei se vai estar quando terminar a aula. Que é isso. Então, vê só. Você tá gravando a aula, né? Tô gravando. Vocês tiveram acesso à aula no canal do YouTube? Eu tenho, professor. Perfeito. Então, assim que finalizar, eu também contrato minha assessora aqui para botar no YouTube. Então, vamos lá. Só para ter uma ideia de como medir isso no escalímetro. Então, vê só. Se eu transformar a escala de 1:100 em escala de 1:1000, como é que eu meço isso no escalímetro? Eu não acrescentei um zero aqui na escala. Eu também vou acrescentar um zero em cada medida. Então, onde a gente tem entre 0 e 1, deixa eu colocar aqui uma representação como se fosse o escalímetro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. No escalímetro, nós temos o 0 e o 1, representando 1 centímetro. Então, quando a gente utiliza a escala de 1:100, um intervalo desse entre o 0 e o 1 equivale a 1 metro. Se a gente considerar a escala de 1:1000, o intervalo de 1 centímetro ele vai equivaler a 10 metros, onde é 2 centímetros, 20 metros, onde é 3 centímetros, 30 metros, e assim por diante. Beleza? Ficou tranquilo? Ficou claro essa ilustração? Sim, professor. Positivo. Positivo. Beleza. Então vamos Tá lá. dormindo, Fredão? Oxe. Tô querendo dormir, viu? Mas rapaz, numa aula dessa não dá não. Só não posso, exatamente. Então nós temos aqui planta da quadra, a gente alterou o tamanho do texto, que a gente tem um scale em 5 vezes. A escala, em vez de ser 1:50, é uma escala de 1:250, ou seja, a gente está se utilizando da escala de 1:25 e a gente aumentou um zero aqui. Então tudo que a gente quiser medir na impressão desse projeto vai ter que se utilizar a escala de 1:25, considerando que uma unidade entre o 0 e o 1 na escala de 1:25
vai equivaler a 10 metros. Professor, o senhor pode repetir essa parte que o senhor aumenta essa planta baixa aí, porque o Wellington não conseguiu fazer, não. E eu também não peguei muito bem, não. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer o exemplo aqui novamente na viewport. Olha só, a escala base de um projeto de elétrica predial é 1:50. A gente entra na viewport e coloca o atalho, o comando de escala, que é sempre Z Enter. Não precisa selecionar nada, só entrar na viewport. Z Enter 1000 barra a escala que eu quero. No caso, 50 XP Enter. Quando eu dei Enter, nada mudou. Significa que essa planta já está na escala de 1:50. Se eu quiser mudar a escala desse projeto aqui para a escala de 1:75, por exemplo, vou colocar... Peraí, professor. Oi. Essa parte aí a gente entendeu. Ele tá falando justamente do nomezinho de planta de locação e coberta. Que ele queria ver como foi que o senhor fez, que ele não conseguiu fazer, não. E eu também não peguei muito bem. A alteração do tamanho das fontes. Isso. Beleza. Então, vê só. Eu vou copiar aqui o texto que está configurado na escala de 1:50 e vou copiar para baixo do desenho que eu quero, que eu vou representar. Sendo que esse projeto, a gente tem a opção de representar ele na escala de 1:200, 1:250, 1:500, 1:750, 1:1000 ou 1:1250. A gente pode tornar esse projeto legível na escala de 1:200 ou 1:250. Se eu já tenho um desenho aqui, um texto configurado na escala de 1:50 e quero agora torná-lo legível para um desenho na escala de 1:250, eu pego a minha calculadora e vou fazer essa conta matemática. É a escala que eu quero dividido pela escala que eu estou. A escala que eu estou é 50. A escala que eu quero é 250. Então, 250, que é a escala que eu quero, dividido pela escala que eu estou, que é 50. Deu um fator de escala de 5 vezes. Rapidinho aqui. Deixa eu desativar o áudio aqui para eu tossir rapidinho. Um remédio para essa tosse, professor. Mel, alcatrão e limão. Oxi, eu vou tomar um Ô, vinho Glória. um pouco. Eu já tô com essa tosse, já tem desde o final do ano que eu tô com ela, não consigo me livrar. Já tem gente que diz que isso é Covid, que não sei o que, mas eu não tenho nada, eu só tenho a tosse. Aí vamos lá. Então, só reprisando. A escala que eu quero é 250. Dividido pela escala que eu estou, 50. Então, eu tenho que dar um scale num texto que está na escala de 1:50 em 5 vezes para ele ficar configurado para a escala de 1:250. Eu acho que... Só um instante aqui que eu vou
Eu acho que eu perdi a internet aqui, mas eu estou restabelecendo a conexão. E agora, vocês voltaram a me ouvir? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Está sem áudio, professor. Ô, professor, se der problema, encerra a chamada e inicie de novo, que já tá quase acabando o tempo mesmo. Eu acho melhor. Eu vou reiniciar aqui a chamada porque a chamada pela tela, pelo computador, ele perdeu o áudio. Agora Vou já mandar um novo link, Beleza? beleza? Tá certo, professor.
E agora, vocês estão me ouvindo? Positivo. Perfeito. Tá faltando Alexandre só. Alexandre e Leandro. Exato. Adelmo. Beleza, beleza. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai dar continuidade. Então vamos lá. Quando eu vou representar um texto que está na escala de 1 para 50 para um projeto que será representado na escala de 1 para 250, só revisando, eu tenho que pegar, atribuir o fator de escala referente à proporção entre as duas escalas. O texto, ou a escala que eu quero é 1 para 250, dividido pelo texto que eu já tenho configurado na escala de 1 para 50, ou seja, 50. Eu vou dar um scale na proporção de 5 vezes. Chego aqui, coloco scale, seleciono o texto junto com a indicação do norte, dou Enter, clico num ponto base e digito 5, Enter. Esse texto daqui agora ficará legível para a escala de 1 para 250. Então eu chego aqui e edito o texto. Em vez de ser planta elétrica, eu vou botar planta da quadra. Escala 1 para 250. Vou esticar aqui, ó, a extremidade com o stretch aqui, ó, S, Enter. Seleciono aqui 1 para 250 junto com a linhazinha que relaciona o nome escala com a escala, o número da escala. Dou Enter. Clico aqui, ó, onde o alinhamento do meu cursor do mouse aqui no eixo Y alinhar com o 0 para 250 até finalizar com o A da palavra quadra. Movo ela mais aqui para baixo para ficar abaixo do desenho e depois vou rotacionar a indicação do norte para ficar na vertical, porque nesse projeto aqui o norte é exatamente na vertical. Professor, onde foi que o senhor viu isso? Lembra quando a gente georreferenciou o projeto pela imagem, imagem de satélite, que nem está aqui mais. Então, quando a gente georreferencia um projeto pela imagem de satélite, a imagem de satélite ele tem o norte sempre indicado na vertical, indicado para cima, certo? Ficou claro agora essa transição entre as escalas do projeto que a gente vai trabalhar? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Excelente. Vamos lá. Agora nós vamos locar o primeiro poste que a gente fez o levantamento em loco. Novamente, a gente tem a referência aqui, ó, desse levantamento, onde nós temos a distância linear entre o vértice da quadra e a esquina do poste em 5,90 metros, e nós temos do alinhamento da quadra em 5 metros no marco
referencial até a esquina a mesma esquina do poste em 10 metros e 25. Como é que a gente transfere essa triangulação geométrica para o local? Vou traçar um círculo pegando aqui no vértice da quadra com um raio de 5,90 metros. Então fiz um círculo com um raio de 5,90. Ô, professor, Oi. esse filtro aí embaixo na quadra é de quanto? Porque o meu círculo ficou fora do raio. Certo, a gente teve que fazer um ajuste, porque por norma, o fillet do raio que faz a transição entre calçadas de larguras diferentes tem que ser a média aritmética entre a largura das duas calçadas. Como assim? Nós temos 7 metros de largura de calçada aqui na frente do grau técnico. E nós temos 2 metros de calçada na calçada lateral ao anexo do grau técnico. Então a gente pega aqui, ó, e soma 7 mais 2, daria 9. Dividido por 2, como são dois segmentos de reta, e a gente está fazendo a média aritmética de dois elementos, significa que o raio que interliga essas duas calçadas é de 4,5 metros. Nesse vértice daqui, nós temos uma calçada com largura de 5,80 e a outra largura de calçada com 5,45. Então a gente teria que pegar 5,80 mais 5,45 dividido por 2. Daria 5,62 metros. Quando a gente colocou 5,62,5, o poste ele ficou fora do alinhamento da calçada, fora do alinhamento do meio-fio. Então a gente saiu reduzindo o fillet de forma que o poste ficasse exatamente dentro do limite do meio-fio. E isso foi em 3,80 metros. Então a gente coloca aqui, ó, F Enter, R Enter, 3,80 Enter, clico no segmento de um meio-fio e no segmento do outro meio-fio. Com esse fillet daqui, o poste vai ficar dentro do meio-fio. E são esses ajustes que a gente vai precisar fazer justamente quando a gente começar a inserir os postes nas cabeças de quadra. Talvez a gente tenha que fazer um ajuste aqui e assim por diante. Então vamos lá. Show de bola, pode continuar. 5,90 metros é o primeiro segmento de reta. O segundo segmento de reta que a segunda referência, a gente vai marcar 5 metros no alinhamento da face do Banco do Brasil aqui. Então C Enter, clico nesse mesmo ponto e boto 5 metros. Ou seja, desse ponto daqui, ó, eu tenho que fazer um novo círculo com a terceira medição, que é de 10,25 metros para o mesmo vértice. C Enter, clico aqui, ó, e boto 10,25. Então, o primeiro círculo, que foi de 5,90, com a transição, com a interseção com o segundo círculo... Peraí, professor, repita aí, por favor, que eu me perdi aqui, o negócio estava travando. Certo. Primeiro círculo, raio de 5,90. Certo? Ok. Segundo círculo, com raio de 5 metros. E o terceiro círculo, você vai pegar o centro dele na interseção do alinhamento aqui do Banco do Brasil com o raio de 5 metros. O centro dele vai ser justamente
nessa interseção dos 5 metros com o alinhamento do prédio do Banco do Brasil. Então você coloca aqui, ó, C, Enter, e vai clicar nessa interseção aqui, ó, e vai abrir um raio com 10.25, Enter. A interseção entre o círculo inicial, que é os 5,90, com os 10,25, é justamente nesse ponto aqui, ó. O vértice do poste tem que ficar na interseção desses dois círculos. Esse de 5 metros eu posso até deletar aqui, ó. Agora, outra coisa que a gente vai precisar também ajustar em relação a esse quadradinho do poste aqui, a esse alinhamento do poste. A gente vai ter que alinhar ele para esse alinhamento de meio fio, e os demais postes também seguem essa sequência. Então eu vou mover o meu poste, pegando aqui em qualquer vértice inferior dele. Vou pegar aqui o vértice da esquerda e vou tocar em qualquer ponto desse alinhamento daqui do meio fio. Depois eu vou rotacionar referenciando pelo alinhamento do meio fio. Então o atalho é RO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no ponto de interseção entre o poste e o alinhamento do meio fio, digito a letra R de referência, Enter. Vou clicar novamente no ponto de rotação, no alinhamento do poste e no alinhamento do meio fio. Vou repetir. RO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no ponto de rotação e digito a letra R de referência, R, Enter. Então vou ter que clicar agora em 3 pontos, que é o ponto de rotação, o alinhamento do objeto e o alinhamento que eu quero referenciar. São 3 pontos de referência: ponto de rotação, alinhamento do poste e alinhamento do meio fio. Professor, por favor, repita mais uma vez aí, só a rotação aí, inicial. Você já conseguiu mover o poste para a extremidade, para algum ponto do meio fio, não é isso? Positivo, positivo. Então, RO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no ponto de rotação, digito a letra R e dou Enter, clico novamente no ponto de rotação, clico num ponto do poste e clico num ponto do meio fio. Beleza, beleza. Beleza. Agora eu vou mover esse poste, tomando como ponto de origem esse vértice daqui, que foi de onde a gente tirou as medidas em loco, para a interseção dos dois círculos. Professor, isso é muito fácil. Depois eu deleto os dois círculos e fico com o posicionamento do meu poste com a medida real em relação às calçadas e o meio fio. Desculpa. Na sequência, nós vamos pegar a referência aqui do levantamento do segundo poste, em que a gente teve uma medida do eixo desse poste para o eixo do próximo poste em 37,30 metros. E o poste continua com a medida de 30 por 38, e do meio fio para o eixo desse poste nós tivemos uma medida de 75 centímetros. Então 37 e 30 do eixo a eixo
e 75 centímetros do meio fio para o eixo. Voltando para o AutoCAD, eu vou fazer o seguinte: comando círculo, C, Enter. Vou aproximar o cursor do mouse aqui do meu poste. Quando ele acusar o centro geométrico do poste, eu clico e vou abrir um raio com a medida que a gente fez em loco, pegando do eixo do poste para o eixo do próximo poste em 37,30. Então, nós fizemos a abertura de um raio em 37,30. Vamos salvando o desenho aí. Peraí, professor, o senhor pega do centro do primeiro poste, é? É o centro geométrico do primeiro poste. Quando você colocar aqui C, Enter, e aproximar o cursor do mouse do retângulo aqui, ó, ele vai acusar o centro geométrico do retângulo. O senhor pode mostrar como é que faz para ativar essa parte do centro geométrico, porque o AutoCAD que eu estou usando ela não tá com essa função. Beleza. Digita aí OS Enter. Além de todas essas marcações aqui estarem ativadas, eu também tenho que ativar o F11. Então, F3, F11 e todas essas extensões selecionadas. Pronto, consegui. E clico em OK. Quando eu for Professor, novamente dê uma colocar... pausazinha, por favor. Que eu só vou mover meu poste novamente, porque deu um erro aqui. Beleza, aguardo. Aguardando. Mas no caso dessa dúvida de Vitor aí, pode ir adiantando, por favor, que eu vou ver aqui. Certo. Então, quando você colocar o comando círculo, que aproximar o cursor do mouse do retângulo, ele vai acusar esse Geometric Center, centro geométrico. Se mesmo assim não acusar, aí você tem que utilizar os recursos geométricos. Você pode traçar uma linha na diagonal do poste e você vai pegar o midpoint dele como o centro do círculo. Qual é o comando para abrir aquela janela de opções, professor? OS, que é o de OSNAP. OS Enter. Vai abrir aqui todos os elementos de precisão do AutoCAD. Então todos eles têm que estar marcados. Você clica aqui em Select All, selecionar todos. Tem que estar com F3 ativo e com F11 ativo também. Pronto, professor, pode prosseguir. No caso ali ficou até a parte ali da alocação do poste, rotacionou, pronto. Isso. Pronto, rotacionamos. Depois você vai colocar C Enter, que é o comando de círculo, e aproximar o cursor do mouse do retângulo, ele vai acusar o centro do retângulo. Ou seja, vai aparecer Geometric Center. Se não aparecer, não tem problema. Você pode traçar da ESC com o comando linha, você traça uma diagonal daqui para cá. Ó. Então você vai traçar o círculo agora do centro do poste, do centro dessa diagonal. C Enter, clico aqui ó, no centro do poste e vou abrir o raio com a medição de 37,30 metros, que foi a medição que a gente mediu em loco. Então 37,3, Enter. Professor, desculpa, na verdade o meu tá igual o de Vitor aí, não mostrou. Mesmo traçando a linha, não mostrou o centro da linha. Então, verifica se o teu F3 está ativo. F3. Ok, deixa eu ver novamente círculo.
Mesmo assim, se não tiver, aí você tem que voltar na configuração do OSNAP. OS Enter e verifica OS. se todos estão marcados. Se não tiverem, você clica aqui em Select All e confere que estão todos marcados. Inclusive, aqui o F3. Agora deu certo. Realmente o meu não estava marcado. Beleza. Então, selecionar todos. F3 ativo e F11 ativo também. Você marcou todas essas caixinhas, você dá OK. Quando você voltar aqui, que atribuiu o comando círculo, ele vai acusar sim todos os elementos de precisão. Então, do centro do poste, você vai abrir um raio de 37,3. Segundo passo, você vai dar um offset da linha do meio-fio para dentro da quadra, referente à medida que a gente tirou no local, que é do eixo ou do alinhamento do meio-fio para o eixo do poste. Nós temos a medida de 75 centímetros. Então nós vamos dar um offset na linha do meio-fio em 75 centímetros para dentro da calçada. O Enter, ponto 75, Enter, clico no meio-fio e clico para dentro da calçada. A interseção entre o círculo e o meio-fio e o offset do meio-fio, esse pontinho daqui é o centro do próximo poste. Então eu clico aqui e agora eu vou copiar esse poste, tomando como ponto de origem. Ô professor, o offset é de quanto? Dele. Oi? O offset é de quanto? De 0,75. Então agora nós vamos copiar esse poste, tomando como ponto de origem o centro geométrico dele para a interseção do círculo e da linha. CO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no centro geométrico do poste e clico na interseção dos dois desenhos que eu fiz. Feito isso, eu deleto. Peraí, professor, que a minha é errada. O senhor pode repetir essa parte da linha aí, por favor? Certo. O círculo você conseguiu fazer? Sim. Pronto. Próximo passo, você vai dar um offset de 0,75 da linha do meio-fio para dentro da calçada, depois da ESC. Essa referência daqui é o que a gente quer, é o ponto de locação, o centro de locação do segundo poste, que é a interseção do círculo com o offset do meio-fio. Feito isso, você vai utilizar o comando cópia para copiar esse poste, tomando como ponto de origem o centro dele, para a interseção dessas duas linhas. CO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no centro geométrico dele e clico na interseção das duas linhas que eu fiz e dou ESC. Posso apagar a linha círculo agora, professor? Pode, aí a gente apaga o offset e o círculo, ficando apenas a locação dos dois postes e o meio-fio. Só uma dúvida, professor. Esse offset
não vai servir para a gente estender essa linha para o próximo poste ou não? Tem lá, depois da rua vai ter outro poste? É o mesmo 0,75. Vê só, a rigor a gente teria que ter medido a largura aqui da rua, pego a distância do outro meio fio e tal. De fato, a gente vai pegar esse mesmo alinhamento para dar sequência para o poste que ficou fora da quadra. Perfeito. Então a gente na verdade vai manter o offset de 75 centímetros e a gente vai estender essa linha até o próximo poste. Certo. Aí, mesmo que não foi medida a rua, mas foi medida a distância de poste a poste. E Então ficou 34,30. então vamos dar uma olhada. 34,30 até o eixo do próximo poste. A gente até mediu aqui, ó, do meio fio para o eixo ficou 37 centímetros. Mas como a gente não tem a referência, a gente não mediu a próxima quadra, a gente vai considerar o alinhamento linear apenas entre os dois postes, considerando esse mesmo alinhamento da rede para o próximo poste. Isso é de forma simplificada. Os demais que tiverem dentro da quadra aqui, a gente vai manter esse princípio de afastamento. Então, do segundo poste, eu vou abrir um círculo do centro geométrico dele com 34,30 de raio. E vou estender. O professor, não era 37,30? 37,30 foi do primeiro para o segundo. E agora do segundo para o terceiro será 34,30. Agora a gente estende essa linha do offset aqui até tocar no raio. EX Enter. Seleciono o círculo do Enter e clico nessa linha daqui para estender, mantendo o mesmo alinhamento do segundo poste. Feito isso, nós vamos... Nesse caso, professor, num caso que ficou divergente de um poste ao outro, aí daí segue a mesma sequência, porque tendo em vista que a gente está focando mais nessa quadra do grau, não é isso? Exato, exato. Então a gente pode simplificar, porque o foco não é os postes que estão fora dessa quadra. A gente vai simplificar. Mas se a gente tivesse feito o levantamento físico da quadra seguinte, a gente ia manter esse mesmo princípio que a gente colocou o segundo poste. Ou seja, da curva do meio fio aqui, a gente ia dar um offset de 0,37. E de um poste para outro ia ter 37 e lá vai. Aí quando fosse a interseção da curva com a distância entre o poste e outro, por exemplo aqui, aí a gente ia mover esse poste dessa forma. Deu para ter uma ideia, né? Simples. Beleza. Feito isso, agora a gente vai copiar o segundo poste do seu centro geométrico para a interseção desse eixo de alinhamento com o círculo. Agora sim, feito isso, nós deletamos a linha e apagamos o círculo. Agora nós vamos seguir o próximo alinhamento aqui no segmento da Rua da Prefeitura. Para isso, a gente vai pegar
segundo levantamento aqui. Rapaz, essa imagem aqui não está ampliando o zoom não. Deixa eu ver se eu consigo baixar ela de novo aqui do WhatsApp. Essa imagem ela só ficou de ponta cabeça, professor. Se você der um zoom nela, tem um postezinho também que eu já tinha feito antes, que ali, no caso, é do lado do grau. Fica do outro lado. Bem, um quadradinho bem pequenininho. É assim? É, professor, esse sentido aí mesmo. Beleza. Como posso ajudar? Aqui é 23,10, é? Correto, professor. Pronto. E o poste tem 30 por... Não, quanto é? 38. Não, esse postezinho aqui também é na mesma medida. Isso, tem 38. O próximo é que é menor. 20 por 25. Beleza. Isso. Isso aqui é na mesma proporção a 50 centímetros do meio fio e 23,10 de um para o outro. Não é isso? Isso. Perfeito. Então temos ainda a mesma estrutura de poste a 50 centímetros do meio fio e 23,10 do eixo de um poste para o outro. Novamente a gente vai pegar como referência o centro geométrico desse poste para o centro do próximo. E a gente vai colocar um círculo do centro com 23,10. Do meio fio para dentro, offset de 50 centímetros. E aí nós vamos copiar o poste para o centro da interseção dessas duas linhas. Deixa eu só conferir qual é o sentido do poste aqui. É 38 no comprimento e 30, ou seja, mantém o mesmo alinhamento. Então é só a gente copiar esse poste aqui do centro para a interseção. Offset, ponto 50, professor. Offset de ponto 50 do meio fio para a esquerda, gerando uma interseção com um raio de 23,10. Só copiar o poste anterior, o primeiro poste, e deixar na mesma inclinação, não é isso? Isso, com a mesma inclinação. A gente pode tomar como referência, vamos alinhar ele por esse segundo alinhamento da quadra aqui. Vamos ajustar essa rotação. RO Enter. Seleciona o poste, dou Enter. Vou clicar no centro dele como ponto de rotação. Digito a letra R, Enter. Clico novamente no centro. Vou clicar aqui, ó, no ponto médio desse lado menor. Aqui, ó. E depois clico na linha do offset. Ele vai ficar exatamente com esse alinhamento daqui, ó. Vou repetir. Professor, isso é fácil demais, professor. Não é Quando a gente sabe. Vamos lá. RO Enter. Seleciono o poste.
seleciono o poste, dou Enter, clico no centro, digito a letra R, dou Enter, aí vou clicar novamente no centro, no ponto médio e depois na linha de alinhamento, na linha do offset aqui, ó. Professor, isso é fácil demais. Professor, isso é muito fácil. Acaba desenrolado. Eita. Deixa eu copiar de novo aqui o primeiro poste que eu já tinha rotacionado já. Copiei. Eita, o computador tá dando piti aqui. Copiei daqui pra cá. RO Enter. Seleciono, dou Enter. Clico no centro. R Enter. Clico novamente no centro. Ponto médio. E eixo de referência. E vamos salvando o desenho. Deleto a linha do offset. Deleto o círculo. E agora eu vou gerar a referência para o terceiro poste. Vou consultar aqui o nosso levantamento. Desculpa. Em 29 metros e 55, 60 centímetros do meio fio, e nós temos um poste de 20 por 25, 29,55. Vou fazer um círculo com centro no centro geométrico do poste em 29,55. O offset agora do meio fio para a esquerda é de 0,60. Vou fazer um retângulo de 20 por 25, no caso 25 por 20. Retângulo de 0,25 por 20. E agora vou alinhar esse poste por esse alinhamento. Agora eu vou mover ele do centro para a interseção. RO Enter, seleciono o poste, dou Enter, clico no centro, R Enter, clico novamente no centro, clico no ponto médio e clico na linha de referência. Professor, isso é fácil demais. Agora que eu sei locar o poste, eu estou fazendo sozinho e não vou esperar por ninguém não. E não. Vamos fazendo cada um. Próximo poste. Posso avançar? Professor, novamente, repita esse processo do outro poste que travou aqui na internet. Certo. Do segundo poste aqui da Rua da Prefeitura para o terceiro nós temos uma medida de 29,55 e do meio fio para o eixo dele de 60 centímetros. Então, vamos lá. Vamos fazer um círculo com raio de 29,55. Offset do meio fio para a esquerda de 0,60. Então, próximo poste, o terceiro desse segmento, vai estar justamente na interseção do raio de 29,55 com o offset de 60 centímetros para a esquerda. Como a seção de um poste de baixa tensão é menor do que um poste de média, a gente vai desenhar o retângulo referente ao que a gente mediu no local. Nós temos uma base de 25 centímetros por 20. Nós vamos fazer um retângulo de
ponto 25, ponto 20, Enter. Vamos mover ele do centro geométrico para a interseção das duas linhas. E agora nós vamos rotacionar por essa linha de referência. Agora a rotação dele vai ser pelo centro geométrico do próprio retângulo. Quando chegar nesse passo aí, me avisa. Que aí a gente faz a rotação juntos. Certo, professor, já cheguei. Pronto, só falta rotacionar agora. Pronto, vamos lá. RO Enter. Vou selecionar o poste da esquerda para a direita aqui, para não selecionar o círculo e o offset. Dou Enter. Clico no centro. Digito a letra R e dou Enter. Vou clicar novamente no centro. Clico no ponto médio aqui. E clico na linha de referência. Agora ele ficou perfeitamente alinhado. Beleza. Feito isso, nós apagamos o círculo e o offset. E vamos agora para a locação do quarto poste. O próximo poste também tem a seção de 20 por 25 com a medida de 29 e 25 e 70 centímetros do meio fio. 29 e 25. C Enter. Clico no centro do poste. 29.25. Enter. Offset de ponto 70 daqui para cá e depois copio esse poste do centro para a interseção que eu acabei de fazer. Só será preciso rotacionar novamente, né? Não, como ele está no mesmo alinhamento da rua, a gente não precisa alinhar novamente. Ah, é verdade, é ponto 70 também, ok. Exato. Não, ele é até outra distância, mas é a mesma inclinação. Ele tem o mesmo alinhamento, ó, o outro estava 60. Esse novo está 70. Mas ele está na mesma inclinação aqui, ó, mesmo alinhamento. Feito isso, você deleta o círculo, a linha de eixo e vamos partir para o quinto poste. Segundo, terceiro, quarto, quinto poste. 29 e 25, teremos 35 e 40. Ainda com poste de 25 por 20. 35 e 40 e também 70 de afastamento. Círculo 35.40, offset de ponto 70, e copiamos do centro para a interseção. E vai salvando o desenho.
próximo alinhamento, 24,70 para um poste de 35 por 30. 24,70. Beleza. Deletamos isso daqui. O offset agora é de 0,50, é isso? 24,70. Deixa eu conferir. 50 centímetros. Offset de 50 centímetros. Deu fora, não foi, professor? Mas muito fora. Eu acho que a gente trocou, de 35 era 29, não? Tem duas possibilidades aí. Ou a gente errou a medição de um poste para outro, ou a gente errou a medição da quadra. Uhum. Não, professor, eu acredito que foi do primeiro para o segundo. Do primeiro para o segundo é 23,10. A gente fez essa distância? Eu Fez. acredito que sim. Vamos medir aqui do eixo desse poste para o eixo do segundo. 23,10. Isso. Ao próximo foi 29,35. 29,55. E 55. Ao próximo, 29,25. Próximo, 29, deixa eu ver. 29,25. Próximo, 35,40. Próximo, 35,40. O próximo, 24,70. Círculo 24,70. Ele deu aqui, ó. Deu aqui fora. Então, provavelmente, o que deve ter acontecido? A medição desse lado da quadra, que a gente acabou reduzindo em 9 metros, na verdade a gente deve ter subtraído desse lado. Então não era esse lado que era menor, é esse lado que deve ser maior. Então, essa quadra aqui ela vai aumentar de tamanho. Daqui a pouco a gente ajusta isso. Vamos fazer a alocação do poste. Então nós temos aqui um retângulo de ponto 35 por ponto 30. Professor. 35 por ponto 30. Oi. Professor, desculpa atrapalhar. Não é atrapalho nenhum, pode falar. Eu tô olhando aqui aquele print que o senhor postou. Sim. Aí do final da nossa quadra, que a gente desenhou aqui no CAD, pela foto, essa distância dá, entendeu? Uhum. Dá certinho, mas pelo desenho que a gente fez, pelas nossas medidas, fica fora. Eu acredito que foi a quadra. A gente deve ter errado no tamanho da quadra. Porque, Eu assim, não sei se o senhor tem essa foto aí ainda. A imagem, né? Que ela tá no... Ela tá no lê, Gradil. trama gradil. Certo, deixa eu ver se eu ainda tenho essa imagem. Tenho sim. Deixa eu copiar ela para dentro da pasta. Copiar. Alexandre, eu acredito que, e professor também, eu acredito que a gente errou no tamanho da quadra mesmo, porque assim, como a gente mediu o poste, de poste a poste, e sempre anotava, media, anotava, então eu acredito que o erro está na própria quadra, o tamanho dela. Então, também acredito. Deixa eu só fechar aqui o desenho. Tentar abrir de novo para ver se ele está com a referência da imagem.
basear pelos 139 metros desse lado, ele vai caber o outro lado da quadra. Tem duas opções: ou a gente faz uma média baseado na imagem satélite, ou a gente volta no local e mede com a trena de fita. Não foi o que o senhor fez para aparecer de novo, que o meu não está aparecendo, não. Lá no lei, Mesmo desativando, ele não aparece, não. o meu tá mostrando. O trama Sim. gradil. Sim, mesmo desativando, ele... Eu tive que pegar, porque ele só vai aparecer se a imagem ela tiver na mesma pasta do arquivo do AutoCAD. Você copia o arquivo da imagem e cola ele na mesma pasta que está o arquivo do AutoCAD. Ô, professor, Aí você fecha o arquivo e abre. Quando abrir, vai estar disponível a imagem. eu não sei se o senhor percebeu a frente onde fica, a parte da frente onde fica o grau, ela é menor do que aquele parte final ali perto da igreja católica. É como se fosse afunilando. Sim, esse lado daqui Isso. é maior do que esse daqui. Não, o do quarteirão, na imagem. Se for comparar da rua da prefeitura para a rua atrás da prefeitura, esse parte final da Nunes Machado, ele é menor. Ele parece ser menor do que o lá na Estácio Coimbra. Certo, também pode ter sido, não sei se é um erro, na escala desse desenho, da foto adicionada ao AutoCAD, ou a medição realmente dessa quadra, porque ainda tem um outro poste ainda a ser adicionado. Exato. Então, assim, a gente vai fazer o ajuste da quadra, logicamente. A gente vai precisar fazer o ajuste da quadra e locar os demais postes. Que ainda tem um segundo poste aqui a 1,30 m, Uhum. né, para poder seguir a sequência do outro alinhamento. Eu acredito que de fato a gente vai ter que fazer a conferência no local com a trena de fita. A gente faz isso rapidamente. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu acho que se algum de vocês pudesse ir no grau amanhã, ou algum dia antes da segunda-feira, deixa eu ver como é que a gente combina isso. Seria assim alguém que mora mais próximo também, né, professor? Seu Eudes. Oi, professor. Oi. Eu e a Adriana, a gente já tá se ausentando, viu? A gente acompanha o resto pelo YouTube. Boa noite pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Vitor. Boa noite, Adriano. Assim, a gente vai... Eu só vou locar esse último poste aqui, aí a gente encerra. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conferência da medição do alinhamento da quadra aqui. De todo esse alinhamento do lado da prefeitura eu faço amanhã. E quando for na próxima segunda-feira a gente faz a conexão online mesmo e a gente faz o ajuste por essa medição que eu vou conferir amanhã. Assim que eu fizer o levantamento, eu coloco a foto dele, das medições aqui no grupo. Acho que amanhã eu vou também para Carpina, professor, porque eu acho que a mulher vai ter aula amanhã, que ela quer presencial, eu acho que eu vou também, de noite. Entendi. Pronto. Aí se tu tiver por lá, a gente faz essa medição com a trena de fita e confere. Se tu não puder, não tem problema. Eu pego algum aluno lá da Eletro 19 e eles medem comigo. Beleza, professor, beleza. Então vamos fazer a locação aqui desse penúltimo poste do alinhamento aqui da prefeitura e a gente encerra a conexão por hoje.
Então vou mover aqui esse retângulo de 30 por 35. Na verdade é 35 por 30. Retângulo de ponto 35 por ponto 30. A gente vai mover o centro dele para a interseção das duas linhas e rotacionar usando como referência o alinhamento do meio-fio. RO Enter, seleciono da esquerda para a direita, dou Enter, clico no centro, clico em R Enter, novamente no centro, ponto médio e eixo de alinhamento. Esse é 30 por 35 ou 35 por 30? 35 por 30. Professor, depois que o ponto médio, aí daí vai para a linha embaixo mesmo, ou vou estender a linha no caso, né? A gente estende Beleza. a linha, depois referencia o rotate pela própria linha. Depois a gente deleta o alinhamento, deleta o círculo, e aí a gente precisa ajustar a quadra para que de fato o poste fique dentro da área de meio fio. Pronto, esses ajustes a gente vai fazer na aula de segunda-feira, e na aula de quarta-feira a gente dá sequência ao projeto com as simbologias dos equipamentos instalados em cada poste. Beleza, gente? Beleza, professor? Obrigado por terem ficado comigo até esse horário. Na segunda-feira a gente dá continuidade. Beleza, Boa professor? noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor.